Olá, minha gente, vamos resolver a questão 7 do livro, Conexões com a Física, Potencial Elétrico. Então, vamos ler aqui. O gráfico a seguir representa a variação do potencial elétrico entre duas placas paralelas e horizontais, P e Q, certo? Em função da distância entre elas. Então, aqui está o potencial elétrico, olha, no eixo Y, e no eixo X a gente tem a distância em milímetros dessas placas. Eles são duas placas paralelas. Se você quiser fazer o desenho, né, são duas placas paralelas e horizontais. Ele não faz menção quem está em cima e quem está embaixo. Aqui é a placa P, eu vou chutar aqui a placa Q. Placa P eu vou dizer que é positiva e a placa Q eu vou dizer que é negativa, certo? Aí como é que a gente tem as linhas de campo? As linhas de campo sempre nascem nas positivas e somem nas negativas, né? Assim que estão as linhas de campo. Belezinha? E a distância entre essas placas aqui, a gente vai ter aqui, como ele fala, se a distância entre aqui é a letra B, né? Vamos deixar a letra B aqui por enquanto. Então, letra A. O que é que se pede na letra A? Qual é a intensidade do campo elétrico uniforme existente entre as placas? Perceba que o potencial elétrico ele muda, né? O potencial elétrico ele vai mudando entre P e Q. Porém, o campo elétrico ele vai ser uniforme. Então, a gente tem essa relação aqui que a gente estudou, que diz o seguinte, ó, campo elétrico vai ser a razão entre o potencial elétrico entre as duas placas, tudo isso dividido pela distância, certo? Entre as placas. Então, se você observar aqui, a gente tem, nesse gráfico, esse ponto onde a gente tem informação de um potencial em relação a uma distância. Beleza? Então, quando a distância for 5 milímetros, o potencial vai ser de 100 volts. Então, é o que a gente vai fazer. A gente vai substituir aqui. A gente vai substituir onde tem potencial, eu vou colocar 100 volts. E no lugar da distância, eu vou colocar ó, 5. Não esquecer que a unidade aqui está em milímetros, né? Então, 5 milímetros, pessoal. 5 milímetros. Esse Mzinho aqui, ó, mili, quer dizer o quê? 5. Esse mili quer dizer o quê? Esse Mzinho aqui, 10 elevado a menos 3. Tá certo? Esse milímetros. Esse camarada aqui é exatamente esse. Tá bom? Então, você vai dividir aí 100 por 5 vezes 10 a menos 3. 100 dividido por 5 vai dar 20, né? Se você fizer essa razão aqui, ó, 100 dividido por 5 dá 20. E esse 10 a menos 3 aqui, ele sobe, né, entre aspas, né? Porque aqui é como se tivesse uma potência 10 elevada a 0, parari, parará. A gente já faz essas contas no automático. Esse cara aqui, ele sobe positivo. Então, o campo elétrico vai ser aí de 20 vezes 10 elevado à terceira, ou quando a gente coloca notação científica, a gente translada a vírgula, 2 vezes 10 elevado à quarta volt por metro. Essa barra ficou inclinada para cá, o volt por metro. Tá bom? Poderia ser Newton por Coulomb? Poderia, né? Como a gente aprendeu no assunto anterior, que campo elétrico é a razão entre a força e a carga, e seria Newton por Coulomb. Aqui a gente está definindo o campo elétrico de outra maneira, a unidade ela muda, mas continua no sistema internacional. Se a distância entre as placas é igual a 18 milímetros, qual é a voltagem entre elas? Então a gente vai usar essa mesma equação. A voltagem entre as placas, ou a tensão, né, ou a DDP, ou a diferença de potencial, tensão, vai ser esse D aqui, ele passa para cá multiplicando, vai ser E vezes D. Ora, mas quem é o campo elétrico? O potencial ele varia, mas o campo não, o campo ele é constante. E foi exatamente o que a gente descobriu. Então, se a gente já tem o valor para o campo 2 vezes 10 a quarta, e a gente também tem o valor para a distância, que agora é 18 milímetros, né? Segue a mesma regra, 18 vezes 10 a menos 3. Então, o potencial entre as placas, 2 vezes 18 dá quanto? 36, não é isso? Vezes 10 elevado a 4 menos 3 vai dar 1. 36 vezes 10 elevado a 1, 360 volts é o valor aí que a gente encontra para a letra B. Belezinha? Então, mais uma questão aí resolvida do livro. Um abraço.